visitantes também. Irmãos, nós vamos seguir então a série que tem nos motivado. Eu estou pregando cada sermão num livro da Bíblia, ou no Velho Testamento ou no Novo. E hoje nós vamos chegar a Filipenses, no Novo Testamento. Então eu já preguei de Mateus até Efésios, no caso, Filipenses hoje, mas eu tinha pregado sobre Colossenses, porque não é necessariamente seguindo a ordem dos livros que estão na Bíblia. Então, hoje a gente vai a Filipenses e já alcançamos Colossenses no caso. E o que eu quero trabalhar hoje de manhã aqui é o seguinte: a atitude mental no meio da adversidade. É isso que eu quero que você saia daqui hoje de manhã, focado com isso. Atitude mental no meio da adversidade. Não é um sermão tipo coach, está aqui a receita para você, é motivacional. Claro, não deixa de ser motivacional, que a palavra mais motivacional, como lemos aqui durante o culto, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, né, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. Olha só que palavra motivacional, não é? Mas não é uma palavra motivacional vazia. Tem gente que tem resposta para tudo, né? Olha, se você está passando por isso, aí usa uma palavra enfeitada, um chavão, um clichê, e usa aquilo, e tem gente que fica pensando, minha vida vai melhorar. Meu irmão, a vida vai melhorar, eu creio nisso, e melhora sempre, porque nós estamos caminhando para a eternidade. Aqui não é nosso descanso, em Cristo nós melhoramos, mas nós poderemos enfrentar adversidades, problemas, lutas, aflições, tensões. Nós enfrentamos normalmente. A adversidade, a luta pode vir sobre qualquer pessoa. Então essa palavra é uma palavra que eu espero que tenha essa aplicação na sua vida, na minha, com essa palavra de Deus, porque enfrentamos a adversidade. Mas aí tem um outro ponto também que eu quero introdutoriamente falar. Por que alguns crentes enfrentam adversidades com um tipo de reação, e há outros que enfrentam com outro tipo de reação? Por que há atitudes diferenciadas no meio de problemas? Há crente que não pode surgir uma nuvenzinha escura no horizonte, o mundo desaba. E aí desdobramentos acontecem, vários problemas surgem, porque ele reage a crentes que às vezes enfrentam um temporal, uma tempestade, um tufão, ciclone, sei lá, tudo que pode vir aí, e eles permanecem ali com alegria, com motivação. Veja bem, eu não estou querendo que de repente alguém se culpe porque com uma nuvenzinha se desestrutura. Não, eu quero que a gente que de repente se desestrutura com uma nuvenzinha, aprenda pela Bíblia, na palavra de Deus, que isso pode mudar. Isso na verdade está relacionado a uma atitude, porque Deus é o mesmo, Ele opera na vida de todo mundo, e Ele garante a todos os homens, de modo geral, a presença dele. Na vida do cristão, ele dá palavra direta, objetiva, de que ele estará junto e que o cristão não estará sozinho. Então, por quê? Então, não é da parte de Deus, porque Deus provê para todo mundo da mesma maneira. Então, entra a parte do cristão. E são essas atitudes que eu quero hoje trabalhar com você. Se você pegar a Bíblia e ler, e você fizer um exercício, você vai perceber que todas as ações no Novo Testamento, na maioria dependem da gente. Por exemplo, um cristão não precisa pedir assim, Deus,
eu quero que o senhor me ajude a perdoar. Tudo bem, orar para que Deus ajude a perdoar, tudo bem. Mas Deus não vai perdoar para você. É você que tem que perdoar o seu irmão. E quando você lê a Bíblia, ela diz que nós devemos perdoar uns aos outros. A ação é nossa. Deus proveu condições para perdoar. Se você vai perdoar no primeiro dia, na primeira semana, um mês, você vai levar tudo bem. Mas a pessoa diz, eu não consigo perdoar, eu vou orar a Deus. Desculpe, essa é a minha compreensão de oração. Está orando errado. Porque Deus já orientou sobre isso. Agora, se você diz, eu não consigo, porque eu sei lá, você precisa então aprender a seguir, obedecer, não é algo mecânico não, mas e começar a praticar o perdão. Daqui a pouco você vai ver que o seu coração está sendo inundado de perdão. E assim são todas as ações no Novo Testamento. Amar inimigo. Eu não consigo amar meu inimigo. Deus tem que mudar meu coração. Espera aí. Ele já orientou, ele deu exemplo, ele dá a você provisão. Então, alguma coisa precisa ser startada para que você haja assim. Então, eu quero que hoje você preste atenção, pelo menos nas atitudes mentais que nós vamos trabalhar aqui, para que a gente cresça nessa linha. Embora o título delimite as atitudes mentais no tempo da adversidade, elas podem estar presentes em todo o tempo. Tempo bom, tempo ruim, alegria, tristeza, saúde, enfermidade, todo o tempo. Você ter atitude mental para continuar vivendo melhor. Primeira atitude que eu quero destacar. Tudo o que acontece na minha vida pode ter um propósito ainda não percebido. Esta é a atitude que eu quero destacar agora. Tudo que acontece na minha vida pode ter um propósito que eu ainda não percebi. Pega o verso 12 a 14 de Filipenses capítulo 1. Eu intencionalmente não estou projetando hoje. Normalmente eu peço ao pessoal projetar. Quero que você veja aí na Bíblia e de repente marque. E de repente, ou então no aplicativo você pode marcar também. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o crescimento, o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Meus irmãos, Paulo estava preso. Ele escreve esta carta de uma prisão. E não era uma prisão confortável não, não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha celular, não tinha hidromassagem, não tinha esteira para fazer exercício físico, não tinha banho de sol, não tinha nada. Ele estava preso, com os pés amarrados. Era uma condição dificílima, um lugar praticamente inóspito, quer dizer, difícil de ser habitado. Estava ali Paulo. Meus irmãos, esse homem era para estar cuspindo marimbondo, pregando o Evangelho, fazendo bem, não estava ludibriando ninguém, e ele vai preso. Aí ele escreve essa carta para a igreja em Filipos. Ele diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam de uma coisa, isso que está acontecendo comigo tem um propósito maior. Vem cá, Deus mandou Paulo ficar preso porque aquilo acontecesse? Não. Tudo aquilo era questão humana, não é maldade humana. Não foi Deus que falou, você vai ficar preso, então o que? Por evangelho? Não, Deus não é sádico. Não. Paulo teve a atitude de dizer, não, eu estou preso aqui. Ele não queria ficar preso. Eu estou preso aqui, mas olha, saiba de uma coisa, isso aqui tem um propósito. Todo mundo está sabendo que eu estou preso por amor a Cristo. Os irmãos estão sendo encorajados. Meus irmãos, isso é uma atitude mental. Se Paulo estivesse lá reclamando, lamentando, chorando, a gente compreenderia. Mas ele diz, não,
Não, não é isso que está me trazendo aqui e está me fazendo sofrer. Não, isso aqui é o contrário. Toda a guarda especial do império, a guarda pretoriana, era uma guarda especialíssima. Toda a guarda está sabendo que eu estou preso por amor a Jesus. E os irmãos estão sendo encorajados a amarem mais a Jesus. Olha só que propósito, que atitude que muda a compreensão. A partir dessa experiência, ele sabia que ele podia experimentar aquela dor ali com mais alegria no coração. Segunda atitude mental que eu encontro também na carta aos Filipenses. Meu próximo pode receber de mim o mesmo interesse que tenho para mim mesmo. Eu vou repetir. O meu próximo pode receber de mim o mesmo interesse que tenho para mim mesmo. Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Gente, Paulo escreveu isso aqui tem 2000 anos aproximadamente. 2000 anos aproximadamente ele escreveu. Olha, parece que nós cristãos hoje precisamos ter isso aí em mente, porque a nossa geração, e não posso dizer que é mais do que naquele tempo, o ser humano para mim é o mesmo desde a queda. Mudam de repente algumas roupagens, mas é o mesmo, não é? A maldade sempre esteve no coração do homem, a bondade também naqueles que servem a Deus e querem viver o caminho da bondade. Então não tem esse negócio de, no meu tempo era bom, no meu tempo nada disso, era tudo a mesma coisa. Mudam algumas questões, tem nada pior não, você nasceu para esse tempo. Se você diz que o seu tempo é ruim, que o tempo bom era o tempo da sua bisavó, sua tataravó, não sei quem, você está dizendo que Deus errou, botou você no tempo errado, e não existe isso. Mas a nossa geração parece que está muito focado nesse interesse pessoal. Há uma cultura que predomina de, primeiro o meu estômago, primeiro a minha fatia, e o outro não. Aí Paulo, que está preso, ele diz assim, olha, vamos considerar o outro. Vamos pensar no outro. O interesse do outro deve ser o mesmo interesse que eu tenho para mim mesmo. Isso é atitude. Isso não vem milagrosamente na nossa vida, não. É uma decisão que nós temos que tomar. E a partir da tomada de decisão, a gente tentar colocar em prática. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas a gente começar a colocar em prática. Quando tiver uma realidade prática do dia a dia, e que a gente tiver a oportunidade, não, eu quero que o meu próximo tenha ali o mesmo sucesso que eu gostaria que eu tivesse. Então Paulo aqui demonstra essa atitude mental, não é? O meu próximo pode receber de mim o mesmo interesse que eu tenho para mim mesmo. Então eu vou providenciar condições para que ele avance, ele se levante, ele progrida, ele tenha sucesso também. Sucesso no sentido amplo da palavra, não apenas sucesso medido, quantitativo. Eu tenho interesse pelo meu próximo. É a segunda atitude mental que eu gostaria de destacar nesta carta do apóstolo Paulo. Terceira atitude mental que eu quero ver com vocês. O passado, seja bom ou ruim, não determinará minhas ações no presente. O passado, seja bom ou ruim, não determinará minhas ações no presente. Capítulo 3, versos 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não perdeu a memória. Paulo não sofreu uma crise de amnésia. Paulo estava em plena atividade mental. Paulo estava bem. E ele diz assim: eu me esqueço do passado. O passado não determinará as minhas ações no presente. Ele não se esquecia no sentido de não se lembrar. Ele se esquecia no sentido de não ser motivado por elas. E às vezes tem gente que quer viver o presente carregando o passado, ou o passado determinando suas ações. Tem gente que o tempo todo lembra a experiência do passado, e o triste é que a maioria é experiência negativa. Tem gente que aconteceu um fato, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, o fato continua determinando suas ações no passado, no presente, perdão. Porque elas vivem lembrando, ruminando aquilo, digerindo aquilo, e o tempo todo. A coisa aconteceu tem 30 anos. Ela não precisa esquecer. Mas aquilo não pode determinar suas ações. Porque no momento que ela celebra aquilo, ela lamenta aquilo, reclama daquilo, justifica algumas questões a partir daquilo, ela na verdade está determinando ações no presente com o seu passado. E isso é muito ruim. Mas pode ser um passado bom também. Pode ser um passado bom. Mas também não pode motivar. Não pode determinar ações agora. Porque o tempo é outro. Às vezes algo que foi bom naquele período. Já viram? Tem marido que às vezes fala, o arroz de mamãe que era bom. A mulher devia falar assim, então vai comer o arroz da sua mãe. A mãe já está no céu. É ou não é? O arroz bom é o arroz da esposa. Pode ser o arroz 3 em 1. Se vocês não sabem, eu vou dar a receita para vocês hoje. Queimado embaixo, cozido no meio e cru em cima. É o 3 em 1. Mas é o arroz melhor. Logicamente que você pode considerar, minha mãe fazia arroz muito bom, bem, tudo bem, não estou aqui dizendo também que a gente, não, mas eu estou dizendo que às vezes tem gente que fica pegando algo bom do passado, não é? E fica querendo que aquilo determine agora as ações. Não, nem bom nem ruim. Primeiro que o bom, ele pode, de certa forma, gerar um clima de saudosismo, até de arrogância, de repente algo que você fez que era bom, e que você produziu muito, e que você conseguiu ter resultados e tudo, aquilo pode gerar também uma soberba, saudosismo, soberba, tudo bem. Então, bom, o passado ruim pode gerar um sentimento de inferioridade, de tristeza, de sofrimento, também não é bom. O que Paulo quer ensinar aqui, o passado não determinará minhas ações no presente. Eles são importantes, nós não precisamos esquecê-lo. Ele faz parte da minha história. Eles me ajudaram em algum sentido, não é? Mas agora é o presente que eu vou viver. Como que eu vou viver o presente? O que eu posso aprender do passado para viver melhor o presente? É um outro problema que não é o caso aqui agora para a atitude que estamos trabalhando, mas aí tem gente que nem não vive o presente, quer viver o passado ou quer viver o futuro. O passado não pode ser mexido mais, não pode ser alterado, e o futuro ela não sabe se vai viver, ela não pode determinar o futuro. Então é viver o presente, com a experiência do passado, com a esperança do futuro. Viver o presente. Então essa é a atitude mental. Como é que você está vivendo o presente? Como é que você experimenta esse tempo
Então, o passado, seja bom ou ruim, não determinará minhas ações no presente. Quarta atitude mental: eu serei feliz independentemente do que acontecer comigo. Eu serei feliz independentemente do que acontecer comigo. 4:4 é um verso sobejamente conhecido e diz assim: regozijem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijem-se. Versões outras dizem assim: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Gente, essa carta já foi chamada de carta da alegria. Eu já repeti isso aqui algumas vezes. São 4 capítulos. Paulo cita a palavra alegria, uma palavra correlata, assim, inúmeras vezes. Mas estava preso numa condição subhumana, num lugar difícil. Paulo estava ali naquela situação. Como que Paulo poderia dizer, alegre-se no Senhor? Atitude mental: eu serei feliz independentemente do que aconteça comigo. Não é que você vai ficar sorrindo o tempo todo. Aliás, às vezes sorriso exagerado, não estou dizendo que sorriso não, às vezes sorriso exagerado pode esconder, na verdade, uma dor, uma crise, pode ser, não é? Eu gostaria de sorrir mais, né? Parece que é um jeito meu. Minha filha me alertou sobre isso, me ajudou, ela era adolescente, mas eu descobri alguma razão. Eu posso contar para vocês, na adolescência, eu tinha o dente quebrado, eu tinha vergonha de sorrir, aqui na frente, e eu acabei não desenvolvendo. Eu conheço pessoas que sorriem naturalmente, não é verdade? Você chega, ela está sorrindo, mas eu não estou falando apenas disso, estou falando de felicidade, de alegria plena. Olha só, quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele diz lá em Gálatas 2, que o fruto do Espírito é amor, alegria. Então, o fruto do Espírito está presente na vida de todo mundo que se entrega a Cristo. E ele vai falar depois mais 7. Eu já preguei também sobre esse texto aqui. Ele vai falar sobre mais 7 vertentes do grupo do fruto do Espírito. Como alguns dizem, gomos do fruto do Espírito, como se fosse uma laranja. Então ele fala de mais 7, mas ele começa: amor, alegria, é a segunda. Então por que nem sempre a gente experimenta alegria, felicidade plena? Porque muitas vezes nós estamos dependendo das circunstâncias externas, do que acontece à nossa volta, para a gente demonstrar alegria e viver com alegria. Mas o fruto está lá, a manifestação do fruto está lá, porque o fruto do Espírito quem tem o Espírito tem o fruto. Aí pode ser que a gente não esteja, na verdade, alimentando esta árvore, não é? Cuidando desta árvore, dando a ela melhores condições, de repente adubando ali, preparando, podando, preparando a árvore, para que o fruto seja mais abundante, o fruto seja mais evidente, o fruto aconteça de maneira mais natural. Mas o fruto está lá. E Paulo, então, preso, ele diz: olha, eu não quero nem saber, eu estou preso injustamente, estou preso aqui porque eles não quiseram que eu continuasse pregando o Evangelho, e eu não estou podendo ver as pessoas, eu tenho saudade dos amigos, eu tenho saudade dos contatos, eu estou preso aqui injustamente, mas eu não quero nem saber, eu serei feliz aqui. E vocês sejam felizes aí, igreja em Filipos, sejam felizes aí, vê sempre com alegria, alegrem-se sempre, não permita que nada interfira na sua alegria, não. Ah, pastor, mas quando eu experimentar uma dor, um sofrimento, uma perda, a Bíblia diz que a gente deve chorar. Não é disso que eu falo. Há tempo de chorar e tempo de sorrir.
mas não diz que há tempo de alegria e tempo de tristeza, nesse sentido. A tristeza, tudo bem ali, mas não, a alegria está aqui. Então mesmo chorando, você pode desfrutar de alegria no Senhor, chorando, experimentando a dor, sofrendo, passando por dificuldade, mas sem perder a alegria. É uma atitude mental. Eu serei feliz, eu terei alegria, independentemente do que aconteça comigo. Eu quero viver assim. E eu tenho mais uma atitude mental que eu quero destacar. Minhas preocupações serão apresentadas tão somente a Deus. Talvez a gente possa, de certa forma, trabalhar um pouco, ampliar aqui isso, no seguinte sentido: primeiramente a Deus. E 4, 6 e 7, capítulo 4, 6 e 7, nós lemos assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Minhas preocupações serão apresentadas tão somente ou primeiramente a Deus? Vamos tão somente. Olha, se a gente não quiser apresentar preocupação para ninguém, Deus é suficiente. Não precisa apresentar para ninguém. Deus é suficiente. Presente para Ele. Há versões que trabalham ansiedade aí, no lugar de preocupação. É o tema que a doutora Celeste hoje vai falar aqui às 6 horas. Apresente para Deus. Mas, ampliando, nós podemos compartilhar. Podemos compartilhar. É a comunhão do corpo. Podemos compartilhar. Eu sempre orientei que você não deve compartilhar tudo com todo mundo. A gente que nem orar direito vai. Daí a pouco, de repente, uma preocupação que você tem, que você quis compartilhar e quis ser ajudado, quis ser ajudada, será compartilhada com outras pessoas sem nenhum interesse de que você vença aquela preocupação. E daqui a pouco a torcida do Flamengo toda sabe. Se fosse ainda do Botafogo, tudo bem, né? Seria tranquilo. Então você tem que compartilhar. Você pode compartilhar. Essa é a comunhão do corpo. O que está aqui é uma atitude mental. Às vezes tem gente que se preocupa, e os estudos dizem que a maioria das nossas preocupações não acontecerá. A maioria das preocupações que temos não acontecerá. Pastor, mas eu não consigo, eu também fico preocupado, mas nós temos que aprender. Estamos aqui para aprender. O que Paulo está dizendo é isso: olha, não fiquem preocupados com nada. Apresente a Deus. Então a gente apresenta a Deus, podemos compartilhar também com pessoas. Temos aqui amanhã com Deus, pessoas apresentam motivos. Aliás, teve um dia aqui, foi o Reinaldo não, foi o Siqueira, que apresentou o pastor Reinaldo, pedido de oração. No outro dia ele já trouxe o resultado, graças a Deus, não deu nada problema. Como é que Deus atende, como é que Deus cuida? Mas tem gente que acaba nem vivendo por isso, de tanta preocupação. Às vezes o médico fala assim: olha, eu não estou gostando disso aqui, vamos fazer um exame aí. Olha, eu também fico assim, na hora, né? Pô, é negócio estranho fazer exame. Mas, sinceramente, eu aprendi um pouquinho, acho que eu estou transitando um pouquinho, melhorando isso aí. Eu não
Mas tem gente que olha, está pedindo exame, olha, eu já estou com câncer. Peraí. Eu conheci um pastor idoso, aquele homem era uma bênção, ele fazia EBF para as crianças naquele tempo antigo, e ele fazia EBF do jeito dele, com os bonecos dele, ele não tinha preparo nisso aí, mas ele fazia com a alegria dele, ele empolgava, juntava as crianças, e olha, era uma festa danada. Esse pastor ele ficou doente, problema na perna, e eu fiquei sabendo que aquele pastor estava para amputar a perna. Fui visitá-lo um dia, e quando cheguei lá, o quadro era outro, não foi preciso amputar a perna. Qual foi o quadro dele? O quadro dele é que ele teve uma infecção no dedo, e aquilo foi sendo tratado, mas não diminuía, continuava, e aí não tinha jeito, e até que uma médica disse, não, vamos ter que cortar a perna, vai cortar aqui, logo aqui, porque não curava. E aí, em mais um exame lá, com outro médico, não sei o quê, um médico lá, teve aquele insight, né, direção de Deus, tudo aí que a gente possa imaginar, eu creio que Deus dirige, mas eu sei que o médico pegou o remédio do pastor, e mandou para o laboratório, que achou estranho, como é que não surtia efeito, era aquele remédio de farinha, lembra disso no Brasil? Lembra disso? Remédio de farinha. Esse pastor foi vítima daqueles bandidos, que tudo engravatado. Eu fico com birra disso, porque a gente só fala que bandido é o que está, coitado, lá nas periferias. Tudo engravatado, tudo nos poderes constituídos, tudo falando bem, falando mal dos outros que são os pobres. E eles botaram remédio de farinha no Brasil aí, foi uma desgraça danada. Aquele pastor foi vítima. E aí o médico pegou, mudou tudo. Mudou a medicação, o negócio foi ganhando um efeito, rapaz, ele já era idoso, não precisou amputar a perna, mas quando eu fui visitar, estava tudo bem, e aí ele foi contar a experiência dele, como ele sofreu. Aí ele disse que o dia que o médico, até nesse caso foi uma médica, que vendo ali tudo, ali não tinha jeito, e para evitar um mal maior para o corpo todo, tinha que cortar. E aí virou para ele e falou, não, vamos ter que, infelizmente, amputar a perna, e vai amputar aqui assim. Aí ele rindo, ele era muito extrovertido, muito alegre, e ele virou para a médica e falou assim, doutora, deixa eu perguntar uma coisa à senhora, não dá para fazer primeiro assim? Corta um dedinho primeiro, depois corta o outro dedinho, depois corta o outro, depois corta um pedacinho do pé aqui, você é fisioterapeuta, então como é que é o nome ali? A metade do pé ali, depois corta, vai cortando pouquinho a pouquinho, para eu me acostumando, rindo. Ele falou, e ele era jeito mesmo, falou para a médica, o médico ficou olhando para ele, não dá para fazer isso, e acabou não precisando fazer nada. O que eu quero realçar era a atitude mental dele. Gente, deve ser muito triste saber que vai cortar uma perna. E tudo sinalizava que realmente o corpo dele não estava reagindo. Até que o quadro mudou. A vida fica melhor. Lance sobre Deus a preocupação, a luta, a aflição. Conte para Ele. Conte para pessoas também, amigas, que vão compartilhar com você da dor, vão orar por você e vão caminhar com você, vão te dar o ombro. Mais uma atitude mental, e a última que eu destaco agora, Você deve ter falado, graças a Deus. Filipenses 4:13. Eu posso enfrentar qualquer adversidade que a vida me apresentar. Essa é a atitude. Eu posso enfrentar qualquer adversidade que a vida me apresentar. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra versão diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então eu posso enfrentar qualquer adversidade. Com a minha força? Não, em Cristo, naquele, segundo outra versão, que me fortalece, que é Cristo. Eu posso enfrentar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13, Paulo também escrevendo, que Deus não permite que venha sobre nós qualquer aflição acima da nossa capacidade de suportar. Ele vai dar com a aflição, com a luta, com o problema, o escape, e a gente é capaz de suportar. Nós temos essa promessa. Então eu posso enfrentar qualquer dificuldade.
Não com a minha força, com a força de Cristo, com a promessa de Deus, que Ele não vai permitir, que vai chegar a um limite na minha vida, que Ele vai dizer, parou, acabou. Não vai passar daqui. Ele sabe a minha capacidade de resistência, Ele sabe a minha condição, Ele conhece a nossa estrutura, diz o Salmo 90, e sabe que somos pó. Então Deus tem ali uma espécie de acompanhamento permanente do nosso estado, não é? No grande painel eletrônico dele lá, com os seus sensores e tal, ele vai lá. Então, irmão Roque, olha, irmão Roque, ele suporta mais aqui, ele suporta. A Neemia não, Neemia só suporta até aqui. Então, ele não vai deixar passar daqui. Fulano, Tony, então Tony suporta mais. Deus vai acompanhando, e Ele não vai permitir. Quando chegar aqui no Neemias, que não suporta nada, Deus não vai deixar passar. Quando chegar aqui no Tony, Deus não vai deixar passar. Quando chegar aqui no Mohawk, Deus não vai deixar passar. Ele garantiu isso. Então eu posso enfrentar qualquer adversidade, qualquer dificuldade, porque Cristo me fortalece. Cristo dá condição, Cristo fortalece você. Então, resumindo aqui todas, tudo que acontece na minha vida pode ter um propósito ainda não percebido. Meu próximo pode receber de mim o mesmo interesse que tenho para mim mesmo. O passado, seja bom ou ruim, não determinará minhas ações no presente. Eu serei feliz independentemente do que acontecer comigo. Minhas preocupações serão apresentadas tão somente ou primeiramente a Deus. Eu posso enfrentar qualquer adversidade que a vida me apresentar. Concluindo, as atitudes mentais não surgirão, não acontecerão no momento da adversidade. Elas precisam acontecer antes delas, pois quando elas surgirem, haverá uma experiência gradativa com o Senhor. É por isso que a gente precisa ir crescendo, a gente precisa ir desenvolvendo um relacionamento com Deus, e a gente vai pedindo a Ele. Então, surge a adversidade, opa, agora eu vou ter essas atitudes mentais. Não será fácil. Nós vamos pouco a pouco aprendendo quando o tempo está bom. Você sabe de uma coisa que acontece muito, e isso é da nossa natureza, eu não estou aqui julgando ninguém, e é da nossa natureza, mas a gente precisa reaprender isso. Sabia que a gente se interessa mais por Deus quando a corda aperta? Quando a onça vai beber água? Sabia? Sabia por que a gente ora menos? Porque o médico não diz para a gente que tem um tumor no nosso corpo. Mas a gente nem se lembra que a gente pode morrer amanhã. Aliás, pode morrer daqui a pouco. A gente não se lembra. Aí às vezes tem pessoas que querem chegar o período da adversidade e quer pensar que tudo vai acontecer assim milagrosamente. Não. Comece agora a desenvolver com o Senhor essas atitudes de relacionamento com Ele, lendo a palavra, orando, crescendo no relacionamento, adorando o Senhor, se entregando a Ele, dizendo: Senhor, como é que eu posso ser melhor aqui? Me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na compreensão das coisas, me auxilia. É assim que a gente começa. Aí vai surgir um tempo ali ruim, um vento um pouquinho mais intenso. Deus vai nos capacitar para enfrentar aquele vento, e a gente vai continuar crescendo com Ele. Aí daqui a pouco vem um vento mais forte ainda, com relâmpago, com estrondos, não é? Trovões,
aí a gente vai enfrentar também aquilo, porque a gente cresceu com ele, e quando surgiu aquele ventinho, a gente cresceu. Aí depois vem um tufão, um temporal terrível, problema sério, Deus vai, e a gente vai crescendo. Não espere a adversidade para desenvolver atitude mental e no relacionamento com Deus. Isso não é coisa nossa, é Deus que coloca em nós, e Deus que produz em nós. E olha, Deus vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer além de mais, muito mais, abundante mais, daquilo que pensamos ou pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E a Ele então seja dada a glória, a força, o louvor, a honra. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Deus é capaz de fazer isso. Então eu quero que você saia daqui hoje encorajado na palavra do Senhor. Você não está sozinho, você não está desamparado, você não está ao léu da sorte, não. Sua vida tem um programa, tem um plano, e você pode se adequar aí ao programa de Deus na sua vida, e você pode viver com muito mais alegria. E a gente experimentar essa graça do Senhor. Curve sua cabeça, 1 minuto, fale com o Senhor. Fale com o Senhor agora. Diga para Ele: Deus, me ajuda. Eu quero experimentar cada dia um relacionamento mais íntimo contigo. Quero experimentar uma relação mais gostosa, mais agradável, porque o Senhor cuida de mim, e o Senhor me ampara, e eu tenho certeza que o Senhor só quer o meu bem. O Senhor vai me ajudar. Fique